Com alegria, mais uma vez com você, através do Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que você possa fazer do programa de hoje o seu encontro com Deus, o seu momento de devoção, o seu culto a Deus. Desejo que a paz perfeita que vem de Cristo Jesus e a graça maravilhosa alcançada através dele no Calvário possam manifestar na sua vida e você desfrutar daquele tempo de boas coisas na vida, boas novas no coração e com boas coisas e boas novas, são notícias importantes, você vai desfrutando de um tempo novo com Deus, consequentemente sua vida torna-se muito melhor, você torna-se uma pessoa muito mais forte, muito mais abençoada, muito mais feliz, muito mais vitoriosa. Falando ao Coração de hoje está começando. Tenho meia hora para passar com você. Vamos fazer dessa meia hora um momento importante de comunhão, de alegria, de crescimento espiritual, de fortalecimento interior, porque aquele que conhece a Deus tem o direcionamento certo para a vida. O direcionamento certo nem sempre é ditado ou é confirmado por aquilo que diz a filosofia, a teoria de vida, o achismo de muitos teóricos e coisas assim. Nós precisamos encontrar com Deus, porque Ele é o doador da vida, Ele é o condutor da vida, Ele é a coroa da vida. E é isso que Ele tem para cada pessoa que serve a Ele, que anda com Ele, que busca Ele e que tem Ele no coração. É importante você refletir sobre a sua vida espiritual. Você se conhece muito bem, no sentido físico, no sentido intelectual, no sentido humano, no sentido terreno. Mas no sentido espiritual, infelizmente, não quero dizer que é o seu caso. Infelizmente, muitas pessoas são verdadeiramente analfabetas no sentido espiritual. Elas vão na teoria da maioria, como se fosse massa de manobra. Alguém diz que é assim e todos acompanham aquele caminho, sem confrontar, sem conferir, sem observar os detalhes importantes que nós encontramos no direcionamento de Deus na nossa vida. Quando o salmista diz que Deus prepara um esconderijo para que nós possamos nos refugiar, é porque Ele é capaz de nos acolher, é capaz de nos proteger, é capaz de nos conduzir para experiências reais, preciosas, gloriosas que só Ele tem para nos dar. Durante o programa eu faço duas orações. Na primeira oração eu vou pedir a Deus para abençoar, fortalecer, renovar e prosperar todas as pessoas que contribuem com o programa. Para mim fazer este programa tem sido um privilégio extraordinário. Estou no ar há mais de 20 anos. Para manter o programa no ar, com os custos altos que eu tenho, tem sido um esforço que tem sido diminuído através de você que contribui. E vai diminuir ainda mais se você que ainda não contribui, vir contribuir conosco neste programa. Falando ao Coração existe para abençoar vidas, existe para proclamar o Evangelho transformador de Cristo Jesus, existe para levar as pessoas a serem mais humanas, a terem uma vida espiritual ativa, a conhecerem mais a Deus, consequentemente, conhecendo a Deus, respeita o próximo, respeita a si próprio, conhece os seus limites, sabe de onde veio, por que está aqui, para onde vai. Tudo isso é muito importante que nós estejamos preocupados. E o Falando ao Coração procura contribuir para ajudar você a entender melhor essas coisas que para muitos são mistérios, mas para aqueles que conhecem a Deus e têm na Bíblia a regra de fé, vê que são mistérios revelados. Isso aqui é importante. Mistérios, só mistérios, é aquilo que você não consegue desvendar. Mas um mistério revelado é aquilo que você vai entendendo e vai trazendo para dentro de si, colocando em prática e vivendo cada dia uma vida melhor. Então, se você ainda não contribui com este programa, é hora de você passar a contribuir. Eu peço a sua ajuda. Venha fazer parte deste grupo que me apoia para que eu possa cumprir esta missão importante e quero que vocês que contribuam sintam-se aqui do meu lado e juntos nós estamos levando esta palavra de fé, de esperança e de alegria a tantos corações pelo mundo afora.
A segunda oração que eu faço no programa é a oração do altar da intercessão. No final do programa eu vou ungir a minha mão direita, estendê-la no vídeo, vou colocar a minha mão esquerda na Bíblia e, crendo naquilo que promete a Bíblia, eu vou ministrar milagres, bênçãos e vitórias na vida de todos. Então, vá se preparando aí para, no final do programa, orarmos juntos. E se você quer ter o seu nome apresentado diante de Deus no altar da intercessão, quando durante todo o dia, não só eu, mas temos muitas outras pessoas aqui na igreja que estão sempre orando por todas as pessoas que estão no altar da intercessão. É só você entrar em contato conosco. Você vê aí na tela 2 números de telefone. Um é o nosso fixo, o outro é o nosso WhatsApp. Se você tem o WhatsApp, passe uma mensagem por escrito com o seu nome. E se quiser incluir outros nomes, é só colocar na lista, fazer aí uma lista, quantos nomes você queira, e nós vamos orar por todas estas pessoas. E você poderá estar orando conosco no momento do programa. E é importante ressaltar que você não sabe o dia de amanhã. Então, vai que amanhã você tenha aí uma dificuldade, surja uma circunstância que, por ser circunstância, é algo inesperado e você fica sem saber o que fazer. Nós estamos aqui para orar por você, nós estamos aqui para ajudar você. Então, através do WhatsApp, qualquer hora do dia ou da noite, você manda o seu pedido de oração. E oraremos pedindo para que Deus esteja entrando em providência na sua vida e realizando uma obra importante, gloriosa, maravilhosa e preciosa. Salmo de campanha da semana. Já são 865 semanas propondo aqui as campanhas dos Salmos. E o Salmo desta semana é o Salmo 138, Salmo preciosíssimo. Salmo que eu gostaria que você lesse 20 vezes por dia, durante 5 dias, 100 vezes no total, fazendo esta campanha para você ou para alguma outra pessoa e vivendo bênçãos importantes e preciosas na sua vida. Quanto mais você ler a Bíblia, mais fé você terá. Quanto mais fé você terá, mais forte você será. Olha só. E quanto mais forte você será, ou quanto mais forte você seja, mais vitorioso você será também. Então é importante você entender que a campanha dos Salmos é um mover de Deus a nosso favor para que possamos viver e desfrutar de um tempo de conquistas e de realizações. Durante o programa de hoje, além das orações, eu tenho uma mensagem bíblica que eu quero compartilhar com você. Quero falar sobre um assunto muito importante. Muitas vezes você se habitua a fazer a mesma coisa a vida inteira e quando nem se percebe, você já fez. É hora de você parar um pouco e pensar naquilo que você faz. E aquilo que você sabe que precisa melhorar, você pode melhorar. Aquilo que você sabe que precisa mudar, você pode mudar. E para melhorar ou mudar, nada melhor do que conhecer a Deus, conhecer a Bíblia, aplicar os valores e princípios extraídos da Bíblia no viver de cada dia e ter o Espírito Santo para ajudar. Porque muitas vezes você faz as coisas no automático, você nem lembra. Ah, eu não devia ter feito isso, mas já fez. E aí você paga muitas vezes caro por isso. Então o Espírito Santo te ajuda, porque na hora que você pensa em fazer, o Espírito Santo te avisa e você, você fecha a boca e não fala ou não faz aquilo que normalmente você faria se não tivesse a ajuda do Espírito Santo na sua vida. Então, olha, mensagem bíblica daqui a pouco, ministrando ao seu coração para que você possa ser profundamente edificado, fortalecido e ricamente abençoado por Deus. Vamos orar juntos agora, quero orar com você. Você que é um evangelista associado, você que me ajuda a fazer esse programa, você que contribui com esta obra, eu quero pedir a bênção de Deus na sua vida, porque eu quero ver você próspero, eu quero ver você forte, eu quero ver você abençoado, eu quero ver você vitorioso. Oremos então. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças por todas estas pessoas que somam comigo no propósito de ver este programa, dar continuidade, ser um canal de bênçãos na vida de tantas pessoas, uma voz ativa a serviço do teu reino. Pai, estendas as tuas mãos para abençoar, recompensar, fazer prosperar estes filhos e filhas que têm aberto os corações e têm contribuído com esta obra para que nós possamos ter os recursos necessários e continuar com esta obra de fé,
levando sempre alegria, paz, esperança e vitória a tantos corações pelo mundo afora. Abençoa, Senhor, a todas essas pessoas, eu te peço sempre, no nome de Jesus. Amém. Quarta-feira está chegando, ou já chegou, é hoje. E quarta-feira é dia de glória aqui na Betel Sede, Avenida T3 com a T8, Setor Bueno. A cada quarta-feira eu trago um convidado e ali a gente bate um papo, discute assuntos os mais diversos, fala de temas os mais variados e leva as pessoas a oportunidade de conhecer mais a Deus. Porque tudo que nós fazemos tem um propósito, levar você para mais perto de Deus, levar você a desfrutar de mais bênçãos na sua vida, levar você a ser muito mais feliz do que tem sido. Então, nesta quarta, 8 da noite, eu conto com você. Estará conosco o pastor Adriano Alves. Além de pastor, ele tem uma capacidade como professor, historiador e outras coisas mais, de conduzir os assuntos importantes dentro desse tempo de mudança, esse tempo de preocupação, esse tempo de acontecimentos os mais diversos e até assustadores. É nada melhor do que a gente pensar e discutir temas assim. Então o programa de hoje, ou seja, o nosso encontro de hoje, o De Glória, vai ser uma bênção e você não vai perder. Espero você aqui na Betel Sede, Avenida T3 com a T8, Setor Bueno. Caso você não possa vir, entre em contato conosco pelas redes sociais, entra lá no YouTube, procura lá Pastor Gentil, Falando ao Coração, ou procura Igreja Betel. Lá no YouTube você vai encontrar. E quando entrar lá, não deixa de se inscrever no nosso canal. Eu estou aí pedindo a Deus para tocar nos corações das pessoas para que elas inscrevam no canal, para a gente aumentar o número de inscritos. Porque você sabe que isso tem uma importância dentro de um conceito que se faz sobre qualquer atividade nas redes sociais. Quanto mais inscritos, mais eleva este conceito. E eu conto com você para me ajudar a elevar este conceito do Falando ao Coração, este conceito do trabalho da Igreja Betel, para que muitas pessoas sejam alcançadas e possam viver tempos de refrigério, de alegria e de bênçãos conosco. Eu vou te chamar um vídeo gravado com o professor Adriano, você preste atenção e eu volto em seguida. Professor Adriano, é contigo. E aí, beleza, beleza? Eu sou o pastor e professor Adriano Alves e na próxima quarta-feira, dia 4 de novembro, estarei com o pastor Gentil no encontro de glória. Pastor Adriano Alves, além de pastor, ele é professor, ele é filósofo, ele é psicanalista, ele é historiador, ele é um homem de uma inteligência que você para ouvi-lo, porque quando ele fala, ele traz informações, ele traz teorias, ele traz conceitos importantes que alegram os corações. Encontro de glória com o pastor Gentil. Vamos falar de assunto bem importante, bem interessante. Aguardo você! Quarta, 20 horas, de glória. Betel, a igreja... É isso aí. O assunto continua no nosso encontro de hoje, às 8 da noite. Eu espero você. Deus tem uma bênção especial para a sua vida, com muito louvor, ministração da palavra, depoimentos, testemunhos, coisas maravilhosas que vão despertar você a ser muito melhor do que tem sido. 8 da noite aqui na Betel, nosso De Glória será uma bênção. Inclusive eu peço a você para divulgar o De Glória para outras pessoas. O professor Adriano é professor desses cursinhos todos aí de Goiânia, muita gente o conhece e assim nós podemos ter muitas pessoas conhecendo a Deus através de tudo que será feito hoje no De Glória. Espero você às 8 da noite aqui na Betel para vivermos momentos intensos e preciosos com Deus no nosso De Glória. E dar glória a Deus é o nosso papel, porque se nós calarmos, sabe o que acontece? Deus vai ter que suscitar pedras para clamar. É isso, é verdade bíblica, o próprio Jesus falou isso. Se nós calarmos, as pedras terão que clamar. Então nós temos que dizer para Deus, Senhor, não precisa usar pedra para te louvar, porque nós seremos adoradores, nós vamos te louvar, nós vamos levantar nossas vozes para glorificar o teu nome, bendizê-lo aqui na terra e ser instrumentos nas tuas mãos
para que o teu nome seja proclamado e a tua graça possa ser manifestada. Deus tem sempre bênçãos especiais na vida daqueles que buscam a Ele de coração, e eu tenho uma mensagem bíblica para compartilhar com você no programa de hoje. Vamos para a Bíblia? Efésios capítulo 6, versículo de número 4, diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Essa é uma palavra voltada para os pais. Quando eu digo pai, eu estou falando de duas figuras, pai e mãe. Pais e mães têm uma responsabilidade muito grande de conduzir os seus filhos no caminho cristão, nos princípios da Bíblia, nos valores da família, porque só desta forma nós teremos um mundo melhor, um mundo sem anarquia, um mundo sem equilíbrio, um mundo onde a violência impera, porque no momento que as pessoas perdem os valores principais e importantes da vida, de família, de fé, de esperança e de Deus nos corações, elas perdem por totalmente o temor e, consequentemente, passam a ser máquinas que agem pelo ímpeto. E aí nós vemos essa violência, terrorismo e tantas coisas acontecendo, fruto de uma geração sem Deus, fruto de uma geração afastada de Deus. O texto aqui está dizendo que nós, os pais, não podemos, não devemos provocar os nossos filhos à ira. Não quer dizer com isso que você não vai corrigir. Não quer dizer com isso que você não vai, muitas vezes, ter que ser mais duro com seus filhos por causa daquilo que é o seu papel, ensinar para estas crianças o caminho que deve andar. A Bíblia diz que aquele que aprende quando criança o caminho que deve andar, quando cresce, não desvia dele. E nós precisamos entrar nessa prática, ensinando os nossos filhos da melhor maneira possível. Primeira coisa, quando você tornou-se pai ou mãe pela primeira vez, ou pela segunda vez, ou pela terceira, sei lá quantas vezes, qual foi uma das primeiras ações no sentido espiritual com seu filho? Eu levei para ser batizado. Eu não sei por quê, porque na Bíblia não manda batizar criança. O próprio Jesus, quando foi batizado, ele tinha 30 anos de idade. Então, batismo é para pessoas adultas. Então, não é por aí. Qual é a prática que a Bíblia nos indica que nós devemos fazer com os nossos filhos para iniciar com eles a vida espiritual? É apresentá-los diante de Deus. Lembra que Jesus nasceu, Maria e José, seus pais, levaram Jesus ao templo e lá ele foi apresentado diante de Deus. Esse é o caminho. Então, os seus filhos precisam, primeiro, serem apresentados diante de Deus. Mas eu não sabia disso, meus filhos não tiveram esta oportunidade. Nunca é tarde para entrar no caminho certo. E o caminho certo é o caminho ditado pela Bíblia. E a Bíblia está dizendo que os nossos filhos precisam ser apresentados diante de Deus. E, sendo apresentado, nós precisamos dar o exemplo. Eu sempre digo, quando eu apresento uma criança aqui nos nossos cultos, eu digo aos pais, vocês estão fazendo o correto de trazer o seu filho para apresentá-lo a Deus. Mas tem outra coisa que vocês precisam lembrar. Durante toda a vida de vocês, vocês estarão apresentando Deus para os seus filhos. Não adianta você apresentar um bebê para Deus e nunca apresentar Deus para este bebê. E como é que você apresenta Deus para o seu filho? Vivendo a vida cristã. Tendo fé em Deus, tendo obediência àquilo que ensina a Bíblia, a palavra de Deus, procurando servir a Deus de coração, porque isso servirá de exemplo e as crianças e todos nós aprendemos mais pelo exemplo do que simplesmente pela teoria. Alguns pais crescem, ver os seus filhos crescendo, levam-os para tudo. Leva para a escola de esporte, leva para a escola de natação, leva para a escola secular, para aprender as letras, põe no jardim de infância, depois matricula em escolas, cursinhos, essa coisa toda, porque ele quer ver o seu filho crescendo na sua intelectualidade. Mas assim como nós preocupamos em ver os nossos filhos crescendo
no sentido físico, no sentido intelectual, precisamos também preocupar e investir nele o crescimento no sentido espiritual. E o crescimento no sentido espiritual é na presença de Deus, servindo a Deus, fazendo parte de uma igreja que fala do Evangelho como ele é. Tem inventado tantas coisas aí, dizendo que através dessas coisas as pessoas podem chegar a Deus, mas tudo na contramão do próprio Evangelho de Cristo, tudo na contramão da Bíblia Sagrada. Você na contramão corre o risco de ser a qualquer momento atropelado. E não é isso que nós devemos buscar para nós mesmos. Precisamos sempre reconhecer que Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, e através de Jesus Cristo nós chegamos a Ele, porque Jesus Cristo é o caminho. E aqui o apóstolo está doutrinando a prática dos pais em relação aos filhos, dizendo um ponto muito importante: não provoqueis a ira, porque os pais devem amar os seus filhos, conduzi-los com respeito, com autoridade, sempre levando para o caminho certo, mas marcado por um profundo amor. Corrigir é uma coisa, espancar é outra muito diferente. Espancar e ser totalmente condenado pelas leis e também pela Bíblia Sagrada. Agora, corrigir, orientar, direcionar, apresentar aquilo que vive para que possa servir de exemplo é outra história. E muitas vezes a gente vê os filhos crescendo e eles vão adquirindo hábitos na convivência na escola, na convivência na vizinhança, eles vão adquirindo hábitos que não são convenientes. Aí nós precisamos de ajudá-los a vencer estes hábitos, a vencer estes problemas. E eles criam certas práticas que às vezes se tornam difíceis, porque aquilo acaba se enraizando neles. E aí nós temos que ter paciência, estar acompanhando. Não é batendo, não é castigando, mas é com amor, com carinho, com oração e com exemplo, ajudando os filhos a vencer as dificuldades que a vida impõe. Conta-se que uma mãe foi a um médico para dizer para o médico que o filho tinha um problema. Estava comendo açúcar demais, estava ganhando peso, essa coisa toda, e queria uma ajuda do médico. O médico olhou para aquela senhora, olhou para aquela criança e conversou com aquele menino e disse: olha, a senhora volta daqui 3 meses no consultório com seu filho, para que eu possa dizer o que a senhora vai fazer com ele. Aí a senhora ficou sem entender, mas um tempo tão longo, 3 meses? Justamente. Mas vou ter que pagar a consulta de novo? Não, eu vou deixar para você como sendo o retorno. Ok. Ela foi embora com o filho, com aquele negócio na cabeça. 3 meses para dizer o que eu tenho que fazer para meu filho, até lá, meu filho comendo açúcar, comendo açúcar, comendo açúcar. Aí, quando passar os 3 meses, ela volta com o filho no médico. E aí, doutor, o que eu devo fazer para o meu filho parar de comer açúcar? Aí ele disse: menino, a partir de hoje, não coloca mais açúcar na sua boca. A mulher olhou para aquele médico e: o que mais, doutor? Só isso, pode ir embora. E ela perguntou, mandou o filho ficar do lado de fora e perguntou: por que o senhor levou 3 meses só para dizer essa palavra com veemência para o meu filho, dizendo: não coloque mais açúcar na boca? Ele disse: acontece, senhora, que eu também tinha o problema de comer muito açúcar. Aí eu pedi 3 meses, porque nesses 3 meses eu ia me corrigir. Fiz isso e hoje eu tenho autoridade de dizer para ele que não pode pôr açúcar na boca. Porque não adiantava eu dizer lá atrás, quando eu tinha o problema. Então venci o problema e agora eu tenho autoridade para ajudar o seu filho a vencer também. Muitas vezes os pais agem assim. Eles querem orientar os filhos, dizendo: meu filho, não faça isso, mas o pai está fazendo. Dizendo: meu filho, não pode mentir, mas o pai, a mãe, vivem mentindo. Até às vezes manda a criança mentir, dizendo, quando toca o telefone, ela fala que eu não estou, coisas assim. E às vezes mente descaradamente na presença do filho. Não é assim. Então, primeiro o pai tem que vencer, dar o exemplo, para depois orientar o filho. Então, olha, não provoque os filhos a
viverem uma vida de confronto, mas levem vocês, pais, os seus filhos a terem respeito, seguir os passos e ter o exemplo dos pais, para dizer, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como a minha mãe. E aí, estes exemplos que arrastam pela vida vão contribuir para que tenhamos uma juventude sadia e uma geração renovada com valores e princípios importantes que a vida nos proporciona. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero conduzir você a esta prática tão importante da oração para que você possa viver e desfrutar de bênçãos através da oração. É sempre bom orar. Você tem o costume de orar quando acorda pela manhã? Tem o costume de orar quando vai tomar uma refeição? Tem o costume de orar quando vai fazer uma viagem? Tem o costume de orar quando vai ao médico? Tem o costume de orar quando vai para a escola? Tem o costume de orar quando vai fazer qualquer coisa que seja, às vezes até simples, mas pedir a Deus para te abençoar? A oração é a chave que abre portas e deve ser uma prática constante da nossa vida. E quero orar com vocês neste momento no altar da intercessão. Momento de fé, momento de alegria, momento de comunhão. Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, diante de Ti eu quero apresentar cada pai, cada mãe, para que possa assimilar estes conceitos extraídos da Tua palavra, para nunca provocarem a ira aos filhos, mas levá-los à prática de princípios e valores importantes, conforme a Tua palavra estatui, a Tua palavra orienta. Pai, eu te peço agora bênçãos especiais, no nome de Jesus, na vida de todas estas pessoas que oram comigo. Peço também bênçãos maravilhosas na vida de todas estas pessoas cujos nomes eu apresento diante do Senhor neste altar. Peço que nesta hora as tuas mãos estejam estendidas e que milagres e maravilhas estejam acontecendo, Senhor, por todos os lados, porque no nome de Jesus eu repreendo enfermidades, repreendo todo o mal e declaro vitória, declaro bênção, declaro salvação, declaro mudança na vida de todos estes teus filhos e estas tuas filhas. Se com todos, ó Pai, eu te peço sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenha o melhor de Deus acontecendo na vida de vocês. Deus os abençoe grandemente e digam comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.